Qual é a diferença de tempo e clima? Olá pessoal, professor Jean Azevedo para o nosso curso de Climatologia Geográfica. Primeira aula, os componentes do clima. Primeiramente, nós precisamos entender a diferença de tempo e clima. O tempo é a condição exata da atmosfera em determinado momento. Já o clima é a sucessão de vários tempos. Vou te explicar de uma forma mais didática. Se eu saio para fora de casa com uma máquina fotográfica e bato uma foto e lhe mostro e pergunto qual é a condição atmosférica nesse exato momento, a pessoa vai falar, nossa, está nublado. Essa característica apresentada pela foto eu defino como o tempo. Se eu, durante 30 anos, fotografar a condição atmosférica desse determinado lugar e fazer um grande álbum de fotografia e mostrar para essa pessoa, vê essa foto para mim, nossa, tá ensolarado, e essa outra, ensolarada, e essa, ensolarada, 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 chuvoso, ensolarado, ensolarado, nublado. Essa sucessão de características vai me definir o clima. E quanto tempo eu preciso observar o tempo para definir o clima local? 30 anos é a média de observações. E esse clima, que é o nosso objeto de estudo do curso, ele tem 3 componentes principais: a temperatura, a umidade e a pressão, que eu criei de uma forma mais simples para vocês lembrarem aí para as provas, uma sigla, TUP. O clima, ele tem como seus elementos a TUP, temperatura, a umidade e a pressão. Durante o curso, nós vamos aprofundar esses 3 elementos aí, fazendo análises separadas de cada um. O clima, ele tem uma variação por conta de 2 elementos. O primeiro elemento é a variação de energia emanada pelo Sol em ciclos diários, anuais ou de longa duração. Essa diferença de temperatura no planeta Terra ao longo de um ano se dá por 5 razões, que são essas: a revolução, a rotação, a inclinação do eixo, o paralelismo axial e a esfericidade da Terra. Na descrição tem explicação de cada uma dessas razões. Vamos fazer a análise aqui da distribuição dessa radiação que o Sol emana em direção à Terra. Há uma diferença de distribuição na superfície terrestre por conta da sua esfericidade em formato de geóide. Nós temos uma superfície toda irregular. Então, a superfície do planeta não é aquela mostrada exatamente no globo, toda abaulada e trabalhada numa perfeição sublime. A Terra há toda uma imperfeição da superfície e isso leva a uma distribuição da radiação solar de forma variada. Por exemplo, nos polos nós temos uma radiação que chega muito mais oblíqua. Assim, quando ela atinge a superfície, toda essa radiação vai ser difusa. Um dos responsáveis por você ter a presença ali de calotas polares. Conforme eu vou chegando no centro do planeta, essa radiação ela é muito mais direta. Sendo mais direta, ela se concentra mais na superfície. Só para você ter uma ideia, 2,5 a mais de radiação solar chega na superfície em relação aos polos. Então há uma regra muito fácil de se entender que tem que aprender, que é: conforme eu vou em direção aos polos, a temperatura diminui. Conforme eu chego mais próximo à linha do Equador, a temperatura aumenta. Um dos quesitos é a quantidade de radiação que chega na superfície, de forma desigual no planeta. Nos polos, mais oblíqua, difusa. No centro, mais concentrada, direta. Então a energia emanada pelo Sol, ela não é única, há uma variação. Associado a isso, eu tenho os movimentos do planeta Terra.
o movimento de translação ao redor do Sol e o movimento de rotação, o movimento realizado pelo seu eixo imaginário. Associando essa variação de distribuição de energia do Sol e o movimento da Terra, eu tenho o forçante solar. Isso fica muito claro quando nós observamos a diferença de temperatura entre os dias e as noites e entre o verão e o inverno. Quem mora no litoral percebe também essa variação por conta das brisas marinhas, no qual você tem uma distribuição de temperatura diferente entre o mar e o continente. Isso leva uma diferença de pressão entre o mar e o continente e, consequentemente, uma variação de direção do vento, que vai influenciar diretamente na temperatura. Associado a esses dois quesitos, nós temos ainda os elementos não meteorológicos. É um ponto importante aí, que eu vou citar: a umidade do solo, a temperatura da superfície da água dos oceanos. Também são elementos que se compõem junto com essas variáveis que vai nos definir diferentes temperaturas no planeta. Além desses componentes, a ciência coloca esses pontos como elementos principais da dinâmica climática de um determinado lugar. Então, você tem a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, litosfera e biosfera. Quando eu falo de atmosfera, você tem o quê? A variação de temperatura e pressão de acordo com a altitude. Eu falo de hidrosfera, eu falo dos rios, eu falo dos mares. Criosfera, eu falo das calotas polares, que correspondem a 33 milhões de quilômetros quadrados, associado às geleiras eternas em grandes dobramentos modernos. Associado também à litosfera, é onde ocorre a grande variação de troca de temperatura entre a atmosfera e a nossa superfície. Além do mais, nós temos a biosfera. Esse fator aqui vai estar relacionado direto ao clima, porque dependendo do clima, você vai ter ali uma quantidade de vida diferente ali presente na superfície. Todos esses elementos vão interferir em micro, meso e macroclima. Por isso que nós percebemos variações climáticas regionais muito maiores do que macroescala. Por exemplo, quando nós analisamos o clima amazônico, nós temos uma atmosfera que se comporta diferente por conta de uma grande quantidade de água presente no local, onde nós temos a bacia hidrográfica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, associada aos ventos alísios que sopram do mar para o continente, trazendo umidade, e também a evapotranspiração da floresta. Isso aqui vai levar a uma característica singular da região amazônica referente à umidade, diferente daquilo que ocorre, por exemplo, no sertão brasileiro, onde nós temos uma hidrosfera bem menor, didaticamente falando para vocês, do que na Amazônia. Você tem ali no sertão os rios intermitentes, diferente dos grandes rios caudalosos e perenes da região amazônica. Claro que o elemento litosfera também vai ser um componente muito importante, e biosfera por conta da grande floresta, da grande massa de vida que há na região amazônica. Por isso que você vai ter uma variação regional climática muito diferente dentro do mesmo território, porque esses elementos possuem características diversas em determinados locais, tanto de um país, quanto de uma região maior como a América do Sul, quanto de um bloco maior continental, que é o bloco americano. A radiação solar, ela não atinge o planeta de forma direta. Ela tem vários filtros, começando pelo campo eletromagnético, a camada de ozônio e, por último, as nuvens. Quando ela chega no planeta, ela é absorvida pelos objetos em superfície
e cada objeto em superfície tem um comportamento. O de cores claras reflete mais a radiação e os de cores escuras absorve mais a radiação. O que nós discutimos nessa questão é o albedo, que é o índice de reflectância de um dado objeto em superfície. No momento que bate e reflete, aquece as moléculas de ar e isso é a temperatura que nós sentimos na pele. Mas se nós ampliarmos cada vez mais a nossa análise, essa variação climática ela diminui. Nessa aula nós vimos a diferença de tempo e clima e já pontuamos os elementos que nós vamos trabalhar nas aulas posteriores, associada à questão da distribuição de energia diferente do Sol em determinado momento, mais o movimento de rotação e translação que nós temos o forçante solar. Esse forçante leva à variação de temperatura no planeta. E nós temos outros elementos constituintes nesse sistema Terra que interferem diretamente no clima, onde eu pontuei a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, a litosfera e a biosfera. Além de trazer a variação de temperatura por conta das características desses elementos. Então, vamos para a nossa segunda aula, canal Geografia, curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio.